pedir para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar. Mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. E é o responsável, inclusive, pela boa relação entre o Trump e o Bolsonaro, e o Jair Bolsonaro, é o Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro sempre teve isso na cabeça. E eu achava isso o máximo, né? Porque eu nunca tinha visto isso. Eu vou contar para vocês uma história, acho que nem ele lembra disso. A primeira vez que eu falei na vida com o Eduardo Bolsonaro no telefone, eu estava no Brasil, eu não o conhecia, e ele me ligou no telefone. Eu tinha a impressão que o Eduardo Bolsonaro era um surfistão, meio doidão, não conhecia, não tinha uma boa impressão dele. Mas também, obviamente, não hostilizei, ele me ligou em 2016. Trump tinha acabado de ser eleito mais ou menos em novembro, dezembro. O Bolsonaro, obviamente, não era candidato, mas queria ser candidato. E o Eduardo me ligou e falou assim, poxa, você pode apresentar o Trump pro meu pai, pro Bolsonaro? Porque meu pai, quer ser como se fosse o Trump aqui dos Estados Unidos. E acabou sendo, em 2018. Naquele momento, ele já estava preocupado com isso. Em 2019, na verdade, no final de 2018, em 2019, quando eu expliquei o que era o CPAC ao Eduardo Bolsonaro, ele se entusiasmou e levou o CPAC para o Brasil, alguns meses depois, com a organização, inclusive do meu querido amigo Sérgio Santana. Um abraço aí para o Sérgio, que trabalha sempre muito duro para fazer o CPAC Brasil. Mas era o Eduardo que rodava o mundo. Era o Eduardo que rodava o mundo sem apoio de ninguém. Sem apoio de ninguém, pelo contrário, foi muito criticado. E teria sido, eu sempre disse isso aqui, um tremendo embaixador do Brasil nos Estados Unidos. O Brasil teria dado um salto de relações caso o Eduardo tivesse, de fato, sido o embaixador daqui. O Nestor Foster, um embaixador adequado e tal, mas foi muito mais naquela linha de diplomata, etc, etc, que eu confesso a vocês que eu não acredito mais. Acho que está ultrapassado, precisa ser resetado esse modelo de diplomacia de extremo insucesso. É um momento que uma profissão que eles são muito bons em trazer estabilidade, mas essa estabilidade acaba sempre levando o navio para o lado da esquerda. Quando você tem transformações, como você teve com o Abraham Accords, aqui os Acordos de Abraão nos Estados Unidos, você tem justamente com indivíduos que não são tradicionais da diplomacia. Eu acho que o Nassim Taleb no Skin in the Game explica isso melhor do que ninguém. Mas, de novo, é o Eduardo que dava ênfase. Eu apresentei primeiro o Eduardo Bolsonaro aqui nos Estados Unidos ao Eric Trump, o filho do Trump. Depois é que essa relação do Trump com o Bolsonaro foi sendo construída. Mas ainda assim, mesmo com muita receptividade do Trump ao Bolsonaro, etc, etc, o Bolsonaro dava foco ao Brasil. Ele achava que o importante era focar no Brasil. Então, em 2023, quando o Bolsonaro já tinha perdido, aspas aqui, a eleição e estava aqui nos Estados Unidos, eu implorei para ele ir para o CPAC de Washington. Implorei. E ele foi. E foi maravilhosamente bem recebido. Ele foi ovacionado aqui nos Estados Unidos. Os conservadores americanos amam o Jair Bolsonaro. O Tucker Carlson adora o Jair Bolsonaro. Gosta mais do Bolsonaro do que do Trump. Aliás, ele foi mais ovacionado do que o Trump aqui no CPAC de 2023. Né? Mais do que qualquer outro candidato republicano, qualquer outro nome republicano, deputado, senador, etc. O grande nome do CPAC do ano de 2023 foi Jair Bolsonaro. E eu tenho que dizer que, apesar dele, naquele momento, e acho que foi muito mal aproveitado, foi muito mal articulado. Ele não teve nenhuma articulação aqui com os republicanos para contra-atacar o que a esquerda fazia com os democratas. Com moções dentro do Congresso, resoluções para condenar, para dizer que tinha que reconhecer o resultado das eleições imediatamente, com a pressão internacional, com o envio de agentes da CIA, etc. O governo brasileiro não fez nada. A esquerda tem uma reportagem extensa na revista Piauí de como a esquerda fez essa articulação internacional no Congresso, extensa na revista Piauí, é uma confissão. E o embaixador brasileiro, de novo, Nestor Foster, se eu não me engano, na época, sequer sabia do que estava acontecendo, de tão desconectado que era o governo brasileiro. E eu falo isso porque eu gritava para que a gente tivesse uma articulação internacional melhor. E foi justamente essa articulação internacional, eu digo para vocês, se houvesse a articulação que existe hoje, ou que deve passar a existir amanhã, Lula não seria o presidente do Brasil.
E Alexandre de Moraes não teria feito o que fez no processo eleitoral. Quem garantiu tudo isso foi a articulação internacional da esquerda, principalmente com os Estados Unidos, que inclusive ameaçaram os oficiais públicos brasileiros, inclusive militares, para não contestarem os trabalhos do Alexandre. De novo, nenhuma teoria da conspiração aqui, reportagem do Financial Times, menina lá da Globo, esqueci qual é o nome agora, Natuza Neri, uma dessas, que é a mesma coisa, tirando onda lá no blog dela a respeito disso. Mas eu acho que a direita brasileira caiu na real. Eu acho que o próprio presidente Bolsonaro mudou a postura dele da água pro vinho. O que é fantástico. O que é fantástico, porque eu tive o privilégio de conhecer bem as duas figuras e lidar com elas. Eu acho que eu talvez conheça o Trump um pouco melhor do que eu conheço o Bolsonaro. Eu tive muito mais vezes pessoalmente com o Donald Trump do que tive com o Jair Bolsonaro. Embora goste pessoalmente muito de ambos. O Trump é um cara muito autêntico. Se ele não gosta de você, é na lata. Se ele gosta de você, é na lata. Isso é muito parecido com o Bolsonaro. Isso é muito parecido. E eu já testemunhei tanto o Bolsonaro falando com o Trump, tanto o carinho do Trump vendo o Bolsonaro falar com ele, quanto o carinho do Trump ao falar do Bolsonaro quando não estava com ele. Ora, eu sempre conto aqui, não sei se já contei essa história, mas se não contei, acho que não seria nenhuma inconfidência contar. Nesse último CPEC, esse agora de 2024, eu estava ainda não nos bastidores lá com o Eduardo Bolsonaro, eu estava numa área, assim, uma área reservada, uma área VIP, digamos assim, e a gente estava discutindo os detalhes do discurso dele e tal. Só estávamos nós dois, toco o meu telefone, e quem é? É o Jason Miller, principal assessor do Donald Trump, a quem o Alexandre prendeu no Brasil, ilegalmente, quando ele foi no CPEC do Brasil de 2021. Alguém que está muito por dentro da situação do Brasil. O Jason Miller me liga e fala assim, Paulo, onde é que você está? Aí eu falei assim, eu tô com o Eduardo Bolsonaro aqui no Silver Lounge, no Salão Silver. Não estava vazio, não tinha ninguém. Lá fora tinha uma fila gigantesca de umas 50 pessoas para falar com o Trump, deputado, senador, militar fardado, general, todo mundo na fila para falar com o Trump, só para encontrar e cumprimentar. O Jason virou para mim e falou assim, olha, POTUS, que é o President of the United States, quer falar com vocês agora. Aí eu falei, sim, senhor, Eduardo, o Jason tá querendo que a gente encontre o Trump agora. A gente parou o que estava fazendo, Jason veio buscar a gente no Silver Lounge, passou lá por trás, furou a fila inteira, entrou, e o Trump viu, falou comigo, olhou o Eduardo, segurou na mão dele e falou assim, eu quero saber como é que tá o seu pai. Eu só quero saber como é que tá o seu pai. E com um carinho e uma preocupação totalmente fora do necessário. Eu só quero... E aí eu nunca vou poder dizer o que ele... Eu posso dizer o que o Eduardo disse. Falou assim, olha, meu pai tá muito bem de saúde, o Bolsonaro estava até no hospital naquela época, mas ele tá bem, teve uma obstrução, mas faz parte da facada que ele tomou, vai melhorar, etc. Mas eu posso dizer que politicamente a situação não tá boa no Brasil. E aí a gente relatou o que estava acontecendo no Brasil. Eu nunca vou poder dizer o que o Trump disse, né? Mas eu posso adiantar o que o Eduardo tornou público, que vai dar merda. Essa é a resposta que o Bolsonaro, o Jair, talvez devesse ter dado no programa do Faroeste. E eu já disse aqui, mesmo que o Trump não vença, que parece que ele vai vencer, mas digamos que venha a cartada Michelle e tal, alguma coisa assim, ou que as eleições não sejam como a gente espera, é quase certo, ou a probabilidade estatística de que os republicanos tenham a maioria no Senado é gigantesca. E é o Senado que controla a política externa dos Estados Unidos. Um senador em comissão tem um poder inestimável. Inclusive, por isso que eu tenho me esforçado tanto para que a gente trabalhe mais no Senado a partir de agora. A lei de repressão transnacional, que vai ser apoiada, eu já falei aqui no programa, com apoio bipartidário, ela por si só, porque ela obriga o presidente a tomar atitudes contra oficiais de governos estrangeiros que fizerem repressão política dentro dos Estados Unidos. A gente já documentou amplamente no próprio Congresso a atuação do Alexandre de Moraes nesse sentido. É batom na cueca. Nem precisaria do que vai ter,
que é o Brazil Freedom and Democracy Act, que eu disse para vocês que vai acontecer, continuo dizendo que vai acontecer, não sei exatamente a linha do tempo, mas eu tenho, diria, 98% de certeza que até a posse do Donald Trump, o Brazil Freedom and Democracy Act já vai ter sido apresentado, vai ter apoio de muitos deputados, alguns deputados talvez até do próprio Partido Democrata e certamente, ou muito provavelmente, o endosso do próprio Trump. Então a resposta que o presidente Bolsonaro não quis dar, talvez de forma tão explícita, e eu tomo a liberdade aqui de dar, é claro que o governo brasileiro e os agentes públicos serão sancionados se o Trump voltar. É evidente que serão. Mas eles podem ser sancionados, inclusive, mesmo que o próximo presidente seja democrata. O que tira o Brasil dessa enrascada? Se o Alexandre sair, se os inquéritos ilegais forem encerrados, se os presos políticos forem anistiados ou seus processos forem anulados, que é melhor do que do que a simples anistia. Ora, ontem eu conversei com vocês, alguns de vocês viram, porque eu transmiti nas minhas redes sociais do exterior, então só viu quem estava usando VPN. Eu fiz uma entrevista em inglês com a maior especialista em Interpol do mundo. Chama Michelle Aslan. Eu fiz uma entrevista de mais de 1 hora com ela, em inglês, que vai ser depois, posteriormente, dublada por inteligência artificial para português. Mas nessa ação, ela explica, nessa entrevista, ela explica, é possível que os perseguidos do 8 de janeiro no Brasil entrem com uma ação na Interpol conjunta para a retirada do nome deles. E o Brasil pode passar a ter o status que países como a Venezuela têm, onde, quando chegam ordens para ser colocado na lista do alerta vermelho, os nomes passem a ser ignorados. É possível, inclusive, que eu faça um crowdfunding nessa direção para poder pagar essa advogada para esse apoio acontecer, para essa ação acontecer. Isso é uma coisa que a gente vai discutir nos próximos dias. Por enquanto, o que eu digo para vocês é o seguinte: todo esse trabalho pode ser apoiado por você. Se você quer que ele continue, você tem um caminho para fazer isso. Porque, da mesma forma que os doadores democratas estão tentando matar a campanha do Biden por asfixia financeira, essa é a estratégia da esquerda para que eu pare de fazer o que eu estou fazendo. Seja na área de luta pela liberdade, seja na área jornalística. Então, se você é parte dessas 15 mil pessoas que estão nos assistindo agora, líder de audiência, e você gosta do que eu estou produzindo, eu peço a você que considere a possibilidade de me apoiar. Se você gosta desse trabalho que está sendo feito, que agora está sendo valorizado até pelo presidente Bolsonaro, eu peço que você considere a possibilidade de me apoiar. Olha, eu não pedi para estar na função que eu estou. Eu simplesmente arregacei as mangas e passei a fazer. Mas, obviamente, debaixo de um custo muito alto. E quem garante que eu possa continuar fazendo o que eu estou fazendo é você. Tem 2 formas, essas formas que estão aqui. Você pode ou ser meu apoiador, e você vai pagar uma quantia, se você usar o cupom aqui da descrição, de pouco mais de $5 por mês. É uma quantia bem pequena, pouco mais de $5 por mês. Eu gosto sempre de brincar, um lanchinho do McDonald's, tá? E, obviamente, se eu for tendo milhares e milhares, um lanchinho do McDonald's, por mais que eu não coma McDonald's, um lanchinho do McDonald's não faz verão. Mas se eu tiver muitas pessoas apoiando, obviamente, isso faz a diferença. Então, eu fico fragmentado e menos vulnerável. Em troca, eu dou apoio, eu dou acesso a conteúdos exclusivos no meu site. A melhor cobertura sobre a eleição americana disparada é a do meu site, Paulo Figueiredo Show. A outra forma de me apoiar eu tenho muito orgulho disso, que são os meus patronos Gold, que é meio que um grupo de elite que eu criei, de pessoas que contribuem. Essas são pessoas que são financeiramente bem-sucedidas, estão podendo gastar aí $50 por mês ou $500 no plano anual, e elas têm uma interação mais direta comigo. Grupo de WhatsApp, reunião de Zoom, encontro pessoalmente, etc, etc. E aí tem acesso ao meu e-mail pessoal. Então aí é uma troca, é uma coisa mais de troca, porque a gente está lidando com um grupo muito elitizado. Se você faz parte, você está financeiramente bem, e graças a Deus tem muita gente ainda bem financeiramente, eu peço que você considere